No vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar o lápis branco e te mostrar por que você deveria usá-lo em todas as suas pinturas com lápis de cor. E aí, seja bem-vindo ao Lápis Risca, eu sou o Calisto e hoje eu vou estar falando sobre o lápis branco. Esse lápis que é levemente menosprezado por pessoas que não sabem usar e até motivo de piadas como essa. Se você está se sentindo inútil hoje, lembre-se desse lápis de cor, o lápis branco. Uma vez eu escutei isso na rádio. Mas eu já vou logo te adiantando que esse é um dos lápis mais importantes da sua caixa de lápis de cor e irá tornar-se indispensável nas suas pinturas. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixa lá nos comentários se você já ouviu essa piada também. Então vamos lá, chega aí na minha mesa que eu vou explicar melhor. A primeira utilidade do lápis branco é pintar áreas brancas, e é aí o porquê de algumas pessoas achar ele inútil. Para que pintar de branco o papel branco? E realmente isso não faz muito sentido, né? Porque se eu passar o branco no papel branco, não vai dar para ver. Mas e se o papel não for branco? Como é que faz? E é aí que o lápis branco entra. Ele é usado para folhas que não são brancas. Por exemplo, esse desenho aqui que eu estou fazendo. Como você pode ver, esse aqui é um Strathmore Toned Tan, que ele tem essa cor mais marrom, e eu preciso do branco para fazer as áreas brancas. Esse aqui é um desenho do Yasser da Riven, que está aí aparecendo na referência, e esse lado aqui vai ser branco. Então eu preciso passar o branco para fazer todo esse detalhe branco, porque a folha tem esse tom meio marrom aqui nessa folha de teste. Tá vendo? A folha é marrom, se eu passar o branco, ele aparece. Caso eu esteja usando um marcador preto, eu também posso passar o branco por cima para fazer algum detalhe branco que eu precise. Ou um marcador até azul, ele também vai aparecer. O branco ele é bom para pintar em cima de folhas coloridas, não em folha branca. Em folha branca ele tem outra utilidade. Na folha branca, ele é usado para fazer marcas, fazer sulcos na folha, caso você queira fazer algum efeito ou manter alguma parte branca sem pintar. E como fazer isso? Se eu pegar o branco e passar na folha, você acaba amassando a folha, só que não dá para ver, porque o lápis branco na folha é branca. E se você vir com outro lápis de cor, eu tô aqui com um preto, e passar bem de leve, a parte que eu passei, que onde foi amassou a folha com branco, ela aparece. Então você pode usar isso para fazer qualquer efeito, tipo fazer uns efeitos de cabelo onde você não quer pintar. É só passar ele com um pouco de força e depois pintar. Ele acaba amassando a folha e as linhas não vão pintar, porque o lápis não vai conseguir entrar lá dentro onde está amassado. E é assim que pode ser usado ele numa folha branca. Ele pode ser usado com outros lápis de cor também. Essa é uma das funções mais importantes, que é o blender. Blender é a mistura, homogeneizar a pintura. Ele serve para ajudar a preencher a porosidade do papel, suavizar passagens e fazer misturas de cores. Como você pode ver, eu passei só azul, mas ainda tem todos os pontinhos brancos da folha. Por mais que a ponta estivesse fina, eu não consegui preencher toda a porosidade da folha. E aí eu passo o branco para dar uma suavizada, para homogeneizar mais essa parte aqui. Veja a diferença da parte que eu passei o branco e da parte que eu não passei. Aqui ele está muito mais preenchido, mais homogêneo. Eu consegui preencher muito bem a porosidade do papel, diferente de onde eu passei só o azul. Porque o branco ele é como se fosse uma cera, ele vai se misturando com o outro lápis de cor e vai arrastando ele para dentro dos poros. E isso vai dando um aspecto melhor para sua pintura, deixa mais homogêneo e fica mais bonito.
Ele também é usado para fazer mistura de cores. Aqui nesse quadro eu estou fazendo um degradê, que aqui tem preto, marrom e vermelho, fazendo essa parte mais escura para a parte mais clara. E perceba que está do mesmo jeito, eu não consigo preencher toda a porosidade do papel e não fica uma passagem tão suave. Então eu vou usar o branco para fazer essa mistura melhor, né? Misturar o preto com o vermelho e o marrom e conseguir fazer uma passagem mais suave dessas três cores. Esse é o resultado. Perceba como essa passagem ficou bem mais suave. Do preto com marrom pro vermelho, ficando aqui mais clarinho, branco quase rosa. Isso só com branco. Porque o que ele faz? Ele vai diluindo e misturando as cores, preenchendo a porosidade do papel, fazendo que essa passagem fique mais suave. Olha a diferença dessa parte de baixo, que eu não passei o branco, para essa parte de cima. Ele está com muito mais porosidade do que aqui. Só que você deve tomar cuidado também, porque antes de mais nada o branco é uma cor, certo? Então quando você está passando, fazendo essa mistura, você também está adicionando o branco aqui. Então a cor ela pode acabar ficando um pouco mais clara. Aqui ó, no azul ele não vai ficar tão azul, ele vai ficar um pouco mais claro porque você diluiu o azul no branco. Isso deixa a cor mais clara. Então o que você faz? Quando você estiver passando o branco, você passa bem devagarzinho para fazer essa mistura. E caso precise, você faz o retoque. Eu preciso deixar aqui um pouco mais escuro. Então você volta, passa o preto, passa marrom, passa vermelho e vai escurecendo até chegar no tom que você quiser. Caso você não queira, você queira fazer o blender, mas não queira essa camada, existe um lápis próprio para isso, que é esse aqui. É o lápis incolor, esse aqui é o da Prismacolor, que eles são usados para blender, porque ele é como se fosse só a cera, mas ele não tem pigmento branco. Então quando você estiver passando, ele vai fazer o mesmo efeito do lápis branco, ele vai diluir, ele vai misturar, não vai deixar tão branco assim. Eu acabei passando ele aqui na parte escura só para vocês verem a diferença. Ele faz a mesma coisa. Ele dilui, ele mistura as cores, ele preenche a porosidade do papel. A única diferença é que ele não deixa essa camada branca, porque ele não tem um pigmento branco. E aí aqui, caso eu quisesse deixar mais parecido com esse, mais escuro, eu iria só retocar, passar mais preto aqui, passar mais vermelho, marrom e deixar ele desse jeito. Só tirar mais um pouco dessa camada branca. Mas o efeito que eu queria realmente era essa homogeneização, essa passagem que o branco consegue fazer perfeitamente. Ainda falando sobre o lápis branco, você deve observar também que as características do seu lápis, qual é a marca que ele é e como que ele funciona, que eu já falei mais sobre nesse vídeo aqui. Vou mostrar aqui nessa folha, ela está toda rabiscada, mas dá para perceber. Aqui eu tenho 3 tipos de branco: o branco da Prismacolor, um branco da Faber-Castell e um branco da Giotto. E aqui eu vou passar para você ver a diferença. Como o branco da Faber-Castell ele é mais duro, ele não tem tanta cera, ele não tem tanto pigmento. Então ele é bem clarinho. Ele acaba sendo mais claro. O da Giotto, ele é um pouco mais macio. Ele tem um pouco mais de pigmento, ele consegue ser um pouco mais branco do que o branco da Faber. Olha a diferença do branco da Giotto para o branco da Faber. Esse é bem mais clarinho do que esse. E tem o branco da Prismacolor, que ele é bem mais macio, ele meio que tem mais cera e ele acaba sendo mais branco que os outros. Consegue ver a diferença?
Então você tem que saber qual que é as características. Naquele quadrado vermelho, se eu tivesse passado o da Giotto, não ia ficar tão branco. Ele também ia misturar, só que ele não ia ficar tão branco. Já o branco da Faber, ele não é tão bom para fazer aquela mistura, fazer essa diluição, porque ele é muito duro. Eu aconselho um da Giotto, que vem na caixinha de 24 cores, ou o que realmente eu uso, que eu tenho um monte, é o da Prismacolor. Aqui eu tô com 7 da Prismacolor que eu comprei, porque eu uso bastante. E é o lápis que eu mais gosto para fazer essa diluição. E uma curiosidade é que o lápis branco da Faber, ele não vem mais na caixinha de 12 cores. Antigamente, há muito tempo atrás, ele vinha, mas agora ele não vem mais, você só encontra ele na caixa de 24 cores. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham aprendido a como utilizar o lápis branco, tenham percebido a importância de utilizar ele nas suas pinturas. E se de algum modo esse vídeo te ajudou, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta e não se esquece de seguir no Instagram também, que eu vou deixar lá na descrição. Muito obrigado, um abraço e até mais.